Olá, talvez você já me conheça, sou o Mauro Quitico, sou médico, acredito na reencarnação e sou fundador, patrono, ex-presidente, diretor de ensino da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, que já existe há cerca de 30 anos. E eu já atendi pessoas e continuo atendendo no meu consultório, cerca de 15 mil pessoas. Já formei mais de 60 turmas do curso de formação em psicoterapia reencarnacionista e eu quero nesse vídeo trazer para vocês assim uma visão ainda maior para quem não conhece suficientemente o que significa a reencarnação enquanto um assunto, um conceito psicoterápico. Quero falar também com vocês sobre algumas situações que são chamadas de doenças e que periodicamente surgem, como a bipolaridade, o TDAH, o transtorno do espectro autista. A todo momento surgem doenças, sintomas, patologias e que muitas vezes são realmente doenças, mas muitas vezes não são. Muitas vezes são características da personalidade da pessoa, pessoais, sintonias com vidas passadas, ação de espíritos sobre essa pessoa, ou pessoas diferentes do padrão comportamental ocidental, que é basicamente europeu e americano. Ou seja, tem pessoas que seguem o padrão, tem pessoas que não seguem o padrão. Elas são diferentes. Mas tudo isso eu quero falar e muito mais. Quero falar sobre o nosso curso de formação que estamos organizando agora para abril de 2024 em vários estados brasileiros. Nós que já estamos com a nossa escola em 14 estados do Brasil, dentro dessa meta, essa proposta de levar a psicoterapia reencarnacionista para todo o Brasil e para outros países também. E para isso que eu venho escrevendo livros, até o momento 22 livros, que são as pontas de lança da nossa escola da psicoterapia reencarnacionista. Enfim, eu quero te dar um panorama geral sobre a psicoterapia reencarnacionista, a reencarnação enquanto assunto psicoterápico, as investigações do inconsciente, que é o que chamam popularmente de regressão, o nosso método, a nossa ética e uma série de outras coisas que certamente irão surgindo durante essa nossa conversa. Não é um bate-papo, é um monólogo, né? Bem, a psicoterapia reencarnacionista, então, pelo próprio nome, é a reencarnação na psicoterapia, no consultório psicoterápico. A reencarnação ela sempre foi encarada e vai continuar sendo encarada porque é um assunto, um conceito religioso, espiritual. É uma maneira de encarar a reencarnação. Mas a psicoterapia reencarnacionista ela vai trazer uma novidade. A reencarnação enquanto um assunto psicoterápico, que é algo que acredito que não as pessoas não estavam suficientemente atentas a essa possibilidade. E essa é a meta, a finalidade, o objetivo da nossa escola. Para isso ela veio, para isso ela está aqui, crescendo dessa maneira como vem crescendo e até ocasionando o surgimento de pessoas, instituições, institutos que infelizmente estão nos imitando, mas de uma maneira bastante, até bastante triste até, sabe? Por ver pessoas que poderiam estar junto com a gente e estão criando institutos, instituições, com formas diferentes e parecendo que é a nossa, mas não é a nossa. Mas isso é um assunto que é algo praticamente inevitável. Quando algo começa a crescer e sobressair e as pessoas começam a sentir a importância, como é a psicoterapia reencarnacionista,
começa a surgir, digamos, como é o termo, uma palavra moderna, instituições fake, para ser mais moderno. Mas faz parte. O que vamos fazer? Coisas da Terra, vamos em frente. Agora, qual é o benefício de uma psicoterapia que leve em consideração a reencarnação e que promova, ajuda a pessoa ou alguém por ela, que também pode ser um trabalho feito à distância, que nós chamamos de investigação do inconsciente não pessoal, INP, que também pode ser feito para pessoas que moram em outros estados, em outros países. Qual é a importância dessa psicoterapia baseada na reencarnação? É nós podermos recordar várias vidas passadas, lembrarmos, recordarmos como vem sendo o nosso desempenho com o passar do tempo, se viemos aproveitando as encarnações, se estamos apenas passando pela Terra, característica de personalidade que vem se repetindo encarnação após encarnação há séculos, às vezes milhares de anos, virtudes, claro, mas inferioridades também. Qual vem sendo a nossa proposta de reforma íntima? Qual é a nossa proposta de reforma íntima para essa encarnação? Sabemos o que viemos fazer aqui nessa Terra dessa vez, então? Qual foi a nossa programação? Por que co-criamos a nossa infância? O que estamos fazendo aqui? Viemos passar 7, 8, 9 décadas, depois voltar para casa. Alguns não voltam diretamente, mas depois voltamos para casa como vencedores, como perdedores. Temos conseguido, alcançado, ou ainda não foi dessa vez. Mais de 90% de nós, quando volta para casa, para o mundo espiritual, reconhece perante a sua consciência e assistir o telão que existe lá, que ainda não foi dessa vez. E isso traz uma grande frustração, uma vergonha, um arrependimento pelo que fez e muitas vezes pelo que não fez. E aí fica para a próxima encarnação. E para quantos de nós essa encarnação já é a próxima? Ou uma das já é a próxima? Talvez para a grande maioria de nós. E estamos aqui novamente e a imensa maioria das pessoas não sabe responder essas perguntas. Como é que vamos aproveitar a encarnação se não sabemos o que viemos fazer aqui? Como é que vamos fazer a reforma íntima se não sabemos em quê? Como é que vamos reler a nossa infância sob a ótica reencarnacionista se comumente mesmo os reencarnacionistas enxergam da maneira habitual, não reencarnacionista, aquele binômio vítima-vilão? E outras tantas questões que a reencarnação pode nos ajudar a clarear, a entendermos e então realmente podemos aproveitar essa passagem. Cumprimos a nossa missão. Qual é a nossa missão? Quantos seres são missionários, trabalhadores, mensageiros da luz, do mundo espiritual, que vêm para a Terra para ajudar, colaborar com uma pessoa, com a família, com a comunidade, com o país, com o planeta, com a humanidade. A maioria não cumpre a sua missão, porque chegando aqui se sente literalmente um peixe fora d'água. Talvez você ou você conheça alguém que se sente deslocado, não sente uma afinidade com esse local, com os hábitos, com a maneira, com o que é valorizado, porque são espíritos de um nível mais adulto. E aqui na Terra predomina ainda uma humanidade com hábitos bastante infanto-juvenis, valorizando coisas infantis e adolescentes. E são espíritos mais maduros, digamos assim. Não se sente bem aqui.
E essa é uma das causas daquilo que chamam transtorno do espectro autista, que a maioria não é, a não ser aqueles casos que são evidentes. Crianças que realmente apresentam assim, uma enorme dificuldade de comunicação, não conseguem falar, não conseguem se comunicar, apresentam uma série de sintomas. E essas crianças, o nosso setor de pesquisa da nossa associação, que é coordenado por mim, já temos uma vasta pesquisa das vidas passadas e dos intervidas desses espíritos, e estamos descobrindo, e os mentores estão nos revelando através dessas viagens no tempo, digamos, a causa, a origem, a explicação, e os desligamentos dos passados têm trazido grandes melhoras, e também muitos deles, depois de vários desligamentos, e com as melhoras que vão acontecendo com eles, mostram que nunca foram e não são autistas. São espíritos que ficaram sintonizados em traumas, medo, solidão, abandono, tristeza, etc., lá no passado. Então tem que acessar, recordar, desligar. É todo um trabalho psicoterápico baseado na reencarnação. A epidermólise bolhosa, chamado fogo selvagem, ou pênfigo bolhoso, o nosso índice de grande melhoria ou cura é de 100%. E é uma doença gravíssima, que não é uma doença, é uma consequência de sintonias com situações bastante traumáticas, fogo, incêndio, lava de vulcão, fogueiras, explosões de minas, de aviões em queda. E essas pessoas danificam tanto o seu corpo espiritual que quando elas reencarnam, elas começam a refletir no corpo físico todos aqueles traumas, apesar dos tratamentos que elas recebem lá no mundo espiritual. É como se fosse uma exoneração daquilo, a sua alma estivesse limpando no corpo físico. E nós vamos recordando vidas passadas, desligando, e ao final os mentores nos dão verdadeiras aulas a respeito do transtorno do espectro autista, o que significa, a causa, a origem, explicação, o que deve ser feito com esses irmãos, essas irmãs, como é que eles podem melhorar muito, sair de dentro de si, que são espíritos que reencarnam com muito medo, com muito temor, naquilo que eles chamam, no espiritual, de armadura energética. Armadura energética, que obstaculiza os canais de comunicação com o meio exterior. É uma defesa. Eles vêm protegidos, só que essa proteção inviabiliza a comunicação. Então acaba não adiantando muita coisa. Mas é possível fazer um trabalho interno com eles. Tudo isso eu coloquei no meu 22º livro, que está saindo agora em e-book, Autismo e Reencarnação, que está no meu site, mauroquítico.com.br, está lá na Hotmart também. São vários casos, incluídas as orientações dos mentores espirituais dessas crianças. Agora, adultos, infelizmente, está acontecendo algo bastante inusitado. É como se estivesse acontecendo uma moda. E por incrível que pareça, muitas pessoas adultas estão até, me parece, gostando, ou usando um termo jovem, curtindo ser autista. A grande maioria não é. São pessoas fora do padrão, são pessoas que não combinam com esses valores europeus, americanos, de um sistema que nos diz como nós devemos ser, o que devemos fazer, como sermos um vencedor,
um sistema materialista, superficial, competitivo, violento. E tem pessoas que não são assim. Então elas ficam se sentindo, como eu falei antes, um peixe fora d'água, tentam disfarçar, tentam participar, mas tem muita dificuldade, porque ninguém consegue ser o que não é. Mas não quer dizer que elas sejam menos. Elas podem ser até mais evoluídas, e às vezes muito mais evoluídas. Só são diferentes. Mas, infelizmente, e aí entra a psicoterapia reencarnacionista, a psicologia, o paradigma psicológico e o paradigma psiquiátrico ainda é muito imediatista, vinculado apenas a essa vida, vinculado ao Código Internacional de Doenças, muito vinculados aos medicamentos e a quem está no comando disso tudo, que são os grandes laboratórios multinacionais, a quem, apesar de fazerem medicamentos maravilhosos, vacinas e antibióticos e medicamentos que, se não existissem, talvez nem a humanidade existisse mais, mas ao mesmo tempo, como toda indústria, ela quer vender. Mas o psiquiatra não pode se tornar um representante de um laboratório. O psiquiatra é um médico e o psicólogo é um psicólogo. Embora não use medicamento, pode encaminhar para um psiquiatra para tomar medicamento. E esses medicamentos muitas vezes são necessários, muitas vezes não são, e muitas vezes são até prejudiciais, e os efeitos colaterais, aquela lista enorme das bulas, daqueles nomes complicadíssimos que ninguém entende, em fonte 6, para não conseguir ler, e aí ninguém lê. Então é algo assim, e muitas vezes um uso desnecessário. Então, assim, até por compaixão com essas pessoas, nós temos que começar a divulgar que, além da vida atual, para o diagnóstico, tratamento, causa, origem, infância, adolescência, vida de cada um, que já é algo bastante complicado em si, vamos colocar as vidas passadas no tratamento e vamos levar em consideração as influências espirituais sobre todos, praticamente, influências de espíritos superiores e inferiores, de seres de mais luz ou muita luz e seres que ainda estão adormecidos, que ainda não despertaram. Tudo isso faz parte dessa nova visão, desse novo paradigma da nova era. No nosso caso, a psicoterapia reencarnacionista. Já estamos em metade do Brasil, ainda temos a outra metade para levar essa boa nova, outros países. Recentemente eu tive um livro meu editado na Espanha pela editora Obelisco, o meu mais conhecido, Como Aproveitar a Sua Encarnação, que lá foi editado em espanhol, evidentemente, com o nome Como Sacar Partido a Tu Encarnação, e que já está sendo difundido aqui na América Latina, nos Estados Unidos, para as pessoas, países de língua espanhola. Isso é uma grande vitória para nós. E eu espero em breve editar mais livros em outros idiomas para levar essa visão psicológica baseada na reencarnação para mais e mais pessoas, rumando para o futuro. Então, quem quiser conhecer mais ainda, porque aqui eu dei o básico do básico do básico, né? Mas o nosso curso de formação, por exemplo, tem 18 a 24 meses. Quem quiser se tornar um psicoterapeuta ou uma psicoterapeuta reencarnacionista, se corresponder a um dos critérios
ser profissional da área da saúde oficial ou alternativa, ou ser da área da educação, ou ser trabalhador de centro espírita, da apometria, da umbanda, do xamanismo, nesse caso com o nível médio completo. Pode entrar no meu site, maurocuitico.com.br, ou pode me escrever diretamente para o meu WhatsApp, 51, eu moro em Porto Alegre, 991 13 51 37. 51 9 91 13 51 37. Nosso curso é híbrido, metade das aulas online, que eu ministro pelo Meet, metade presenciais. Já eu, particularmente, em 7 estados do Brasil. Os nossos 26, por enquanto, ministrantes de curso em 14 estados do Brasil. Ou seja, o tempo está mudando, as coisas estão mudando, estão evoluindo. A reencarnação é um assunto religioso, agora é um assunto psicoterápico e, ao seu tempo, vai se tornar um assunto social. No dia que grande parte da humanidade recordar que ninguém é, todos nós estamos. Estamos homem ou estamos mulher, estamos brancos ou estamos negros, estamos judeus ou estamos árabes, estamos russos ou estamos ucranianos, estamos americanos ou estamos mexicanos. Nós estamos. Essa super identificação com o nosso personagem é o que os orientais chamam de Maya. E nós estamos todos dentro da Maya. Todos acreditando que são o personagem e que tem um espírito. Espírito é um nome que um dia vai desaparecer, porque é um nome ainda muito religioso, e o futuro é a física. Não é a química, é a física, é uma visão mais ampla. A física quântica, uma visão energética, são nossos corpos energéticos que se chamam ainda de espírito. Tudo bem, não tem nenhum problema. Mas o espírito é o quê? Quem nós somos? Nós somos uma gota de luz dentro da grande luz, sendo a própria luz. Nós somos puros e perfeitos, mas temos inferioridades. Aonde estão as inferioridades? Estão no nosso ego, no personagem. Poderia dizer, eu sou puro e perfeito, o Mauro não é. Mas eu não sou o Mauro. Eu sou o Mauro nessa encarnação. Na minha derradeira encarnação eu era russo, na anterior eu era um mendigo, já fui negro, já fui escravo, já fui romano, você também. Então, quando essa compreensão começar a disseminar pelo nosso planeta, as pessoas de todas as nacionalidades vão saber que elas não são daquela nacionalidade, que elas estão encarnadas daquela vez naquela nacionalidade. Então, por exemplo, se um judeu reencarnar árabe, com grande possibilidade ele vai ser contra os judeus. Se um árabe reencarnar judeu, com grande possibilidade ele não vai gostar dos árabes. Se um branco que é racista não gosta de pessoas negras, se ele reencarnar negro, ele não vai gostar das pessoas brancas. Ou seja, é tudo como se fosse um grande teatro, uma tragédia. Essa é a tragédia humana. É acreditarmos sermos o que não somos, apenas estamos. E isso, a seu tempo,
dentro daquela função social que um dia a reencarnação também vai ser responsável por ir eliminando gradativamente o racismo, a violência, as guerras, até um dia que a humanidade toda vai entender que nós somos todos iguais, todos irmãos, e mais adiante a humanidade vai entender que nós somos todos um só. Cada um de nós é como uma célula num grande organismo. Desculpe. Mas isso vai levar milhares de anos. Por enquanto, vamos com o básico. E o básico é a reencarnação no consultório psicoterápico. Então, repetindo, quem quiser conversar comigo, informações sobre tratamento, sobre curso de formação, mauroquitico.com.br, WhatsApp 51991135137. Vamos conversar. Eu vou lhe enviar textos e uma série de coisas. Tá bom? Então receba um forte abraço. Até mais então. Tchau, tchau.